Eu às vezes fico lembrando da minha infância e me recordo com muita nitidez quando eu era criança e ouvi os ditos pregadores crentes olharem para a câmera de uma televisão e dizerem para a gente assim: você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Naquele tempo, eu, por alguma razão, gostava de ouvir esses pregadores crentes, pregadores como Jim Swaggart, da Igreja Assembleia de Deus, ou Rex Humbard, da Igreja Batista. Eu digo que gostava por alguma razão, porque naquele tempo eu não era membro de nenhuma igreja evangélica, eu apenas os conhecia como aqueles crentes, todo mundo chamava de crentes. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, eu gostava de ouvi-los. Hoje eu sou também um crente, sou adventista do sétimo dia. No entanto, eu tenho observado que houve uma mudança muito significativa no apelo que muitos pregadores fazem, especialmente os pregadores de televisão. Muitos dizem para eu aceitar Jesus não como meu salvador pessoal, pelo contrário. A maioria parece insistir para que eu aceite a Jesus se eu tiver problemas financeiros. Eles querem que eu aceite a Jesus se eu tiver problemas emocionais. Eles querem que eu aceite Jesus se eu estou com problemas financeiros na minha conta corrente. Então insinuam participações em cultos para depois disso darem depoimentos de curas, de recuperação de empresa, de carro. Fala-se muito em problemas de doença, dinheiro, emoção, mas não se fala mais em pecado, salvação, santificação. O que aconteceu? Eu percebo que foi uma mudança muito radical, que pode ser vista em muitos púlpitos cristãos. Já dizia o velho apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, Hebreus 3, versículo 15. Mas, já que demonstrei saudosismo dos tempos em que os pregadores insistiam para eu aceitar a Jesus como meu salvador pessoal e não como meu consultor de negócios, eu ainda faço uma pergunta hoje. O que significa, naquele tempo ou hoje, aceitar a Jesus? Essa pergunta é muito importante porque algumas expressões religiosas não são tão claras como gostaríamos que fossem. Aceitar, por exemplo, pode trazer uma ideia errada à cabeça. Geralmente aceitamos um biscoito, um chá, um presente. Aceitar uma pessoa parece complicado. Existem, porém, casos em que uma pessoa aceita a outra, assim como, por exemplo, quando uma pede a outra em namoro ou pede em casamento. É esse o sentido da expressão aplicada a Cristo. Aceitar a Jesus como Salvador pessoal significa receber o presente dele, o presente da vida eterna. O problema é que muita gente pensa que aceitar Jesus é apenas uma questão emocional ou intelectual. Eles até concordam que Jesus foi um bom homem, que fez um bom trabalho, mas ficam nisto. Não se sentem motivados a segui-lo, não se sentem motivados a serem transformados por sua graça. Isto, meu amigo, não é ser convertido, mas sim convencido a respeito de Deus. Tal ideia de religião não leva a nada. Quem aceita Jesus, em primeiro lugar, é transformado por ele. Em segundo, aceita andar em acordo com a sua santa vontade. Mas não se torna perfeito da noite para o dia. Ninguém consegue atingir a perfeição assim, num estalo. Esta pessoa que aceita Jesus ainda cometerá falhas. A diferença é que a graça de Cristo vai aos poucos nos moldando e dando poder para vencer a tentação e o pecado. Afinal de contas, Ele, Jesus, sabe que não podemos brincar de ser cristãos. E aqueles que aceitam a Cristo têm o mesmo sentimento. Não posso brincar com a salvação que o meu Senhor me deu. Assim, aqueles que aceitam a Jesus genuinamente têm duas coisas em sua mente. Em primeiro lugar, eles estão cientes de que não é Deus que precisa da sua fidelidade, mas o seu respeito aos 10 mandamentos trará vantagens sobre eles mesmos. Portanto, reconhecem que não estão fazendo nada para favorecer a Cristo, mas apenas para favorecer a si mesmos. Quem ganha com a obediência é aquele que obedece. Em segundo lugar, aqueles que aceitam a Cristo também sabem que as suas imperfeições não levarão Cristo a desistir deles. Se caírem em tentação, arrependam-se de verdade, e o Senhor estará ali, disposto a perdoá-los do mesmo modo que esteve disposto a morrer por eles, porque Ele é o seu Senhor e Ele os ama.
É por isso que aceitar a Cristo é a mais inteligente decisão da vida. Pena que muitos pregadores não falam mais para você aceitar a Jesus. Mas eu ainda insisto, aceite hoje Jesus como seu salvador pessoal. Uma mudança radical ocorrerá para o bem e você não se arrependerá dela. Que Deus abençoe você. Aceite a Jesus.